Olá, seja bem-vindo ao mais novo podcast de empreendedorismo do Brasil. Pode começar. E hoje, para um bate-papo especial, ele que é contador, advogado especialista na área tributária e também palestrante do Conselho Regional de Contabilidade, Anderson Moura. Seja bem-vindo ao Pode Começar. Oi, Flamarion, tudo bem? Obrigado pelo convite. Agradeço aí a sua seleta assistência. Galera que está nos ouvindo aí, vamos falar um pouquinho hoje de contabilidade. Legal. Anderson, fiquei sabendo aqui nos bastidores que o Anderson foi de Itaquera, né, Anderson? Sim, eu vim de lá de Itaquera, bem Zona Leste, lá fundão de Zona Leste, então tenho minhas origens bem humildes lá. Comecei toda a minha vida lá em São Paulo, depois construindo carreira Campinas, e agora eu estou residindo e domiciliado lá em Indaiatuba. Muito bem. Anderson, como que veio essa paixão pela contabilidade? Enfim, como começou a sua trajetória? É engraçado, Flamarion, porque falar de paixão por contabilidade, né? Paixão por futebol, todo mundo aceita, paixão por samba, todo mundo aceita, paixão por contabilidade é algo bem difícil e diferente. Mas assim como eu, você também é apaixonado, e eu conheço várias outras pessoas que são apaixonadas por contabilidade, e a contabilidade, ela me tocou de uma forma completamente diferente. Porque quando eu era moleque, mais jovem, eu não pensava em ser contador. Eu pensava em ganhar dinheiro de alguma maneira. A contabilidade aparece na minha vida de uma forma completamente antinatural. Eu trabalhava numa empresa, num departamento qualquer administrativo, e folgou lá uma vaga no departamento de emissão de notas, o pool de faturamento. E aí eu, sempre muito entrão e querer saber das coisas, eu descobri que eles faziam bastante horas extras, e aí eu falei, eu vou querer trabalhar lá para ganhar um pouco mais de dinheiro. E aí o chefe do departamento falou, cara, será que você consegue? Será que você vai entender de emitir notas? Eu falei, bom, eu só vou saber experimentando. E não é que deu certo. Comecei a emitir notas, comecei a descobrir que eles estavam emitindo algumas notas de uma forma equivocada, porque eu estudava muito legislação e tal. E aí esse mesmo rapaz falou, você tem dom, vai estudar contabilidade. E quando eu entrei numa classe de contabilidade, que o crédito, para mim, realmente era débito, e o débito realmente para mim era crédito, aí a minha paixão se desenvolveu ainda mais. Porque a maior dificuldade de quem vem para a contabilidade é entender que não é que nem um banco, que no crédito está entrando dinheiro, na contabilidade o crédito está saindo o recurso e o débito está entrando. E as pessoas têm dificuldade, porque no dia a dia crédito é o dinheiro no banco, o débito é a saída do cartão. Então, quando isso fechou esse ciclo, falei, cara, eu quero fazer isso para o resto da minha vida. E lá se vão mais de 30 anos. Que legal, Anderson. E como veio a advocacia no seu caminho? Porque eu sei que você começou como contador, né, a sua trajetória, enfim, construiu uma carreira, de repente, advocacia. Como foi isso? Pois é, a advocacia ela começa dentro da contabilidade. Por quê? Porque eu queria, Flamarion, criar dentro do meu escritório, quando eu fui trabalhar para mim, eu queria criar esteira de produtos para poder ter uma rentabilidade melhor. A gente sabe que o ramo de contabilidade tem faturamentos e ganhos bem apertadinhos, né? A gente sofre para realmente ganhar a vida. Então a gente fica buscando outras possibilidades. Uma dessas possibilidades que eu fui buscar foi a perícia contábil. Então eu fui estudar, fui fazer treinamento, fiz a prova de perícia do conselho, passei e tal, e agora eu era perito contador. Quando eu recebi a minha primeira nomeação como perito, era um processo em que eu tinha que ler as 2.000 páginas do processo, numa época que não existia ChatGPT, sou velho, e aí eu não entendia bolhufas. Eu, puxa vida, não vai dar certo. Aí fui atrás de um curso jurídico. E aí a minha esposa, Karina Moura, que tem uma participação enorme nessa minha formação jurídica, chegou e me falou, para de ser preguiçoso, vai estudar direito. Mas 5 anos, eu já estou com 35, já estou velho. O tempo vai passar, cara, com você dentro ou fora da escola. E aí eu fui estudar para aprender a ler o juridiquês dos processos para poder fazer o meu trabalho como perito contador. Foi assim que o direito veio para a minha vida. Como eu tinha escritório de contabilidade já, foi o útil ao agradável, porque muitos clientes têm problemas que são de ordem jurídicas. E sendo contador e advogado, eu consegui atender todos numa excelência melhor. Então aí melhorou até inclusive os meus honorários.
Legal, muito bem, Anderson. E a questão da palestra? Porque assim, a gente começa a estudar, começa a ter bastante conteúdo e precisa passar isso adiante, precisa compartilhar a informação. Como que veio a palestra, assim, onde surgiu a oportunidade de você palestrar? Eu estava, Flamarion, num treinamento do Conselho de Contabilidade na Associação dos Contabilistas lá em Indaiatuba. E era um treinamento a respeito de imposto de renda, pouco antes da pandemia. E ao terminar a explanação, eu fui lá no palestrante e falei para ele, cara, como é que você conseguiu chegar aonde você está? Como é que você fez? Com quem que eu preciso falar? Aí ele me explicou que é algo que as pessoas às vezes não sabem, que qualquer um com a formação que o conselho espera que tenha, pode se transformar, se tornar um palestrante. Eu não sabia disso. Tem um edital que você precisa percorrê-lo, entendê-lo e satisfazê-lo com provas de condição acadêmica, tipo diploma disso, diploma daquilo, formação específica naquilo outro. E eu fui lendo, Flamarion, aquele edital, falei, oxe, consigo. Aí me candidatei, me chamaram para algumas provas práticas em que você fala, né, para as pessoas do conselho. Falei uma ou duas vezes, fiquei aguardando um retorno e, para minha surpresa, eles, de forma biruta, me aprovaram como professor e palestrante do conselho, do qual eu faço parte do casting desde 2022, mais ou menos. Que eu faço parte do casting de professores e palestrantes do Conselho de Contabilidade. E aí eu descobri que a minha paixão por palestras é ainda maior do que a minha paixão por contabilidade, porque hoje eu consigo unir as duas. Falar de contabilidade, que é algo que eu amo, fazendo aquilo que eu amo ainda de forma ainda mais superlativa, que é palestras. E foi assim que veio para minha vida. Não foi nada que eu planejei. Eu vi alguém fazendo, falei, cara, acho que eu queria fazer isso também. E hoje é o que me realiza. Hoje eu sou 90% do meu tempo palestrante. Inclusive, hoje temos uma palestra aqui no Unisalesiano, né? Sim. Sobre reforma tributária. Reforma tributária. E é o assunto que a gente vai tratar aqui nesse podcast. Como eu falei para você nos bastidores, nós temos principalmente os empreendedores, que são o nosso público mais que assiste, que tem presença garantida aqui no nosso podcast. O que você tem a falar sobre a reforma tributária de uma forma geral? Vou falar diretamente para o teu público, tá, Flamarion? Você que é empresário, a reforma tributária, ela não é algo que pode vir a acontecer. Ela já está no nosso dia a dia. Quem milita hoje dentro da contabilidade já sabe que é o assunto mais preponderante. E para o empresário, Flamarion, o que eu aconselho é que ele não se permita procrastinar. Por quê? Porque às vezes nós temos um termo que eu cunhei nas minhas aulas, que é a nossa brasileiridade. O que é isso? É essa nossa formação interna aqui como brasileiros, que sempre pensa que haverá um jeitinho, que estamos no Brasil, as coisas não vão acontecer dessa maneira e vamos empurrando com a barriga. Principalmente empresários mais consolidados, mais antigos, que estão no jogo aí do dia a dia dos seus negócios há muito tempo, podem cometer o erro de começarem a pensar assim, eu não vou me preocupar com isso porque no Brasil essas coisas que são mais sérias, elas não virão a acontecer. E aí para nós que somos contabilistas, eu posso trazer dois eventos dentro do mundo da contabilidade que desde que eu me conheço como contador, eu também pensei que não iria acontecer e aconteceram. Primeiro, o Projeto SPED. Quando falaram, Flamarion, eu trabalhava num escritório ainda, eu não era empresário contábil. Quando falaram que aquele monte de livros iam virar um arquivo eletrônico, eu e as pessoas ali do fiscal e contábil, o governo está de brincadeira comigo. Lembra que a gente ia com um monte de livro na Jusesp para registrar? Aquilo era o nosso dia a dia. Passado 2008, mais ou menos, a gente já está com quase 20 anos daqui a pouco de Projeto SPED. Não existe uma obrigação acessória que hoje não seja eletrônica. Todas são eletrônicas, todas. Não há uma que nós tenhamos que ir fazer registro em junta. Até registros de atas é tudo feito de forma online.
Primeiro paradigma que se quebrou, algo que era impossível que se realizou. Segundo, mais fresquinho, para o empresário que está começando agora, para o contador que começou há pouco tempo. Lembra, Flamarion, quando o nosso cliente falava o seguinte, eu tô com 3, 4 aqui para registrar, mas como assim 3, 4 para registrar? Retroativo. Né? Os caras estão aqui comigo há 6 meses, eu estava testando eles, agora você vai registrar, Flamarion. Mas como assim? Nós pegávamos, né, a máquina do tempo, voltávamos 6, 8, eu já registrei no meu escritório 2 anos para trás. E vínhamos fazendo as obrigações ali sem incidência de multa, sem incidência de nenhum tipo de agravo para o empresário, e ele não nos pagava para ficar fazendo esses registros mês a mês, para o fundo de garantia, para o INSS ficar certinho. Nós fazíamos na faixa, entregávamos e vida que segue. E muito empresário dizia para mim o seguinte, Flamarion, e acredito que para você também, se eu não contratar assim, eu não sobrevivo. Ou é a regra do jogo. Aí vem um cara chamado E-Social. E começou lá em 2016, aquela bagunça, aquele retrabalho, e ninguém entendia nada. Era aqueles bonequinhos, lembra que a gente tinha que pegar os bonequinhos, um negócio indoso, uma coisa horrível. Só que o fisco foi se organizando. Flamarion, hoje a gente consegue registrar alguém um dia retroativo? De jeito nenhum. De jeito nenhum. E se fizer, tem que abrir o E-Social. Ao abrir o E-Social, o ECAC já manda a multa para o empresário de R$250. Abriu de novo, quinhentão. Abriu de novo, milão. E assim vai. Quer registrar retroativo? Multa, juros, e agora eu sei o que você está fazendo. Dava para a gente pensar 20 anos atrás que seria assim, Flamarion? Não dava. De jeito nenhum. Então, olha só, são 2 situações incontestáveis de que as coisas elas vêm à tona e elas aparecem, elas vão se transformando. A reforma tributária está, nesse momento, no mesmo patamar que o SPED lá em 2018 e o E-Social em 2016. Está meio bagunçado, né? Lei aqui, diretriz acolá, comitê aqui, comitê ali, como é que eu faço? Estavam falando até ontem, 1º de abril vai começar as multas, tal. Agora está se falando setembro, opção híbrida para o Simples Nacional. Calma, o governo está arrumando as coisas. E se o empresário, o contador, achar que isso não vai acontecer, ele vai cometer o mesmo erro do contador e do empresário no que tange SPED e E-Social. Porque muitos clientes meus que estão ainda lá no escritório diziam o seguinte para mim, é impossível tocar o meu negócio registrando o cara no dia que ele chega. E o que aconteceu? Se você não registra, ele entra com um processo trabalhista contra você. Se você registra, você tem que arcar com os encargos. E não houve uma adequação empresarial para isso. Nenhuma empresa deixou de existir porque fez essas adequações. Então, quando o empresário pensa, qual é o cerne da reforma tributária? Simplificação. Como que eu vou simplificar? Tudo, nota fiscal. Quando fala-se em nota fiscal, o empresário já... que é isso? Porque nota fiscal é algo que a gente sabe que existe, mas é que nem nota de R$100 no bolso do Anderson. A gente nunca vê. A gente sabe que existe, mas a gente nunca vê. Por quê? Porque é da brasileiridade. Não há nada de errado, tá tudo certo, empresário. Você tem que continuar jogando o jogo com as regras atuais. Porém, Flamarion, as regras vão mudar, assim como as regras do E-Social mudaram. E ao mudarem, ou você se adapta, ou você vai ser superado. Professor Anderson, o governo não vai conseguir sobreviver sem os pequenos empresários. Flamarion, olha só, aqui de última que eu estive em Brasília. Conversando lá com o pessoal de Brasília, os executores da lei, os promulgadores de lei, aqueles caras que fazem o é isso, é aquilo, o legislador, ele me falou o seguinte, professor, olha o seguinte, aqui conosco tem um monte de gente sabida fazendo um monte de estudos. E Flamarion, ele falou para mim que isso era oficioso porque ele sabia que eu ia sair divulgando, porque eu sou professor, né? Eu falo isso em sala de aula toda hora. Falou para mim o seguinte, Anderson, pensa 100 empresas. Pensei. Se 12 se adequarem,
a gente vai duplicar a nossa arrecadação. Falou, não sou eu que estou falando, é um monte de gente sabida atrás de mim que fizeram estudos. Então o empresário pensa o seguinte, ele não vai fazer porque se eu quebrar, o Brasil quebra. 12 irão se adaptar, Flamarion. 12 irão mudar a mentalidade e começar a jogar a regra. E qual é a regra? Comprar com nota, vender com nota. Se não fizer assim, a partir do ano que vem, 2027, está fora do game. Não tem como. Ah, não tem como dar um jeitinho, não tem como. Por quê? Assim como o E-Social, assim como o SPED, tudo está sendo formatado para que as coisas aconteçam desse jeito. Ah, professor, será que vai ser no ano que vem? Não posso garantir. Eu não estou lá na linha de frente. Pode ser que haja um atraso das situações, mas você vai contar com isso? O ideal, meu querido colega empresário, é procurar o contador. Porque, Flamarion, eu tenho falado muito sobre isso nas minhas palestras. Não vai ser um trabalho feito só por nós, contadores. Eu e você, como contadores, nós teremos um alcance para ajudar o nosso cliente. Se o cliente do outro lado não estiver com as mãos dadas para nós abraçarmos e fizermos o processo em 4 mãos, nós não vamos lograr êxito. E esse número é real. De 100, se sobrar 12, tá top. E já tem agora, nesse momento, enquanto nós estamos aqui no seu podcast falando, já tem um grupo de notáveis pegando as maiores empresas do Brasil e preparando-as para a reforma. Então, se você, colega empresário, não teve a sua empresa convocada, não teve a sua empresa convidada, opa, você pode estar lá no meio das 88. O Anderson, é interessante que você falou sobre as pequenas empresas, né? Que a gente sabe que é a maioria das empresas no nosso país. Como que está a fase de transição? Porque eu lembro que, é como você falou, né? Sobre social, a gente achava que não ia vingar, vingou. Em 2023 veio essa proposta da reforma tributária e já estamos em 2026. Sim. Já estamos dentro da fase de transição. Pode falar um pouquinho sobre isso, sobre a fase de transição da reforma? Sim, quando a gente olha do ponto de vista legal, Flamarion, está atrasado. Não tem o que se falar sobre isso. Porque a ideia da legislação era que a partir de 1º de janeiro desse ano, as coisas já estivessem claras. Os mecanismos que nós, contadores, precisamos usar para conduzir a transição do nosso cliente já deveriam estar expostos a nós para que nós pudéssemos conduzi-los. Isso ainda não aconteceu. Há um atraso no cronograma, isso é claro e incontestável. Então, esse processo de transição estando atrasado, das duas uma. E aí eu falo de novo com a voz lá da legislação, de quem foi lá em Brasília. Das duas uma. Ou o governo vai agilizar isso e janeiro de 27 vai acontecer. E a partir da semana que vem, talvez nós já tenhamos os mecanismos, as leis complementares implementadas para fazer a divisão de IBS, CBS, simples, híbrido, simples, normal, na semana que vem. Ou talvez esse cronograma vá ser um pouco adiado. E aí a gente volta para as minhas 2 explicações anteriores. Mesmo que ele seja adiado, não quer dizer que ele não vá acontecer. Ele vai ser implementado a conta-gotas, ele vai ser implementado de uma forma aqui, de uma forma ali, mas ele vai ser implementado. Então, em linhas gerais, o período de transição está atrasado, o cronograma está atrasado. O que o governo está fazendo para mudar essa condição, para mim, é obscuro ainda. Eu não tenho, né, um oráculo lá dentro para me falar e eu acredito que nenhum dos professores do conselho. Mas o que eu recomendo fortemente ao teu espectador aí é que ele não se permita procrastinar. Ah, como não está rolando agora, depois eu vejo isso. Tanto o empresário quanto o contabilista. É legal ele já começar a ir se preparando enquanto a corrida não começou. Porque o condicionamento não se consegue dentro da corrida, ele se consegue antes. Então você se condiciona antes, na hora que derem a largada você está pronto. Porque, infelizmente, muito empresário e muito contador não está preparado ainda para essa coisa toda aí. Se startar segunda-feira, meu Deus, vai ser um Deus nos cuida. Anderson, quando você fala de se preparar, eu entendo também que é a parte de estrutura. Principalmente em software, né, sistemas, formas de você
administrar também o seu negócio, porque muitas vezes, principalmente a pequena empresa, ela não tem uma estrutura robusta como uma média ou grande empresa. O que você enxerga disso sobre a estrutura, não só do escritório de contabilidade, mas também do empresário? Ok, obrigado pela pergunta, Flamarion. O que eu tenho aconselhado os pequenos empresários, eu sou contador também, tenho pequenos clientes lá no escritório, é que agora é a hora da mudança de chave daquele trabalho meio que familiar, totalmente antiprofissional, para um trabalho mais profissionalizado. Você não precisa aderir ao melhor software que tem no mercado, mas você precisa ter um software, porque tem clientes que ainda estão emitindo nota no validador público, porque não investem R$40, R$50 num software que vai lhe dar tudo aquilo que a reforma exige. Então, para esse pequeno empresário, chega de se sentir menosprezado e diminuído, mas também é hora de procurar saídas estratégicas dentro das suas limitações orçamentárias. Vou sair do aplicativo público porque ele não vai me dar validade jurídica para a reforma e vou nesse aqui que custa 50, 60, 80 reais e que já vem parametrizadozinho. Vou pegar o meu contador, vou trazer ele aqui, me ajuda com essa parametrização, vamos analisar custos, vamos ver como é que você pode me ajudar. Esse trabalho é a 4 mãos. Mesmo para o pequenininho é possível. É necessário, então, que o pequenininho deixe de trabalhar de qualquer jeito e procure a profissionalização. Sabe por quê? Eu digo isso? Porque o pequeno, ao sobreviver a essa onda, a essa condição específica que ele tem, lá na frente, ao estar adequado, vai abrir um mar azul de oportunidades. Porque nem todo mundo, Flamarion, vai conseguir se adequar. E quando você é menorzinho, você é pequenininho, você é mais ágil, é mais fácil de arrumar as coisas. Você está lá com seu faturamento 15, 20 mil reais, é pouquinha coisa que você tem que fazer. Ao passo que o cara que está faturando 1,5 milhão de reais, ele vai ter muito mais trabalho de gestão de equipe, software, TI, capacidade técnica para fazer parametrização de sistema, entender o contador como parceiro do negócio, não só como tirador de boleto. Então, tudo isso, o grandão, ele vai sofrer mais que o pequenininho. Então, o pequenininho, ele está tendo uma oportunidade, se ele enxergar isso, de lá na frente, quando o mar se abrir, ele está praticamente sozinho ali na pescaria. Ô Anderson, falando em oportunidade, você falou que o pequeno ele tem uma oportunidade, ele enxergar esse mar azul. E o contador? Como que ele vai entender e aproveitar essa oportunidade da reforma tributária? Flamarion, permissão para falar francamente? Parar de ser lamuriento. Para, contador. Para, meu colega. Sou igual, tenho escritório, tenho clientes, sofro igual. Tenho medo, viu? Igualzinho você. Tenho medo de falar com o cliente, tenho medo de dizer que haverá um aumento do custo do que eu tenho que repassar para ele. Eu tenho medo, porque o cliente, no final das contas, ele vai procurar o outro contador. Se ele se sentir ali incomodado, ele sai da carteira. Eu sou contador também há anos e sei, tenho escritório. Então, o contador ele tem que entender que agora é uma oportunidade de ele entregar valor, Flamarion, mudando paradigmas. Vou te dar um exemplo. A empresa do Simples Nacional, desse cliente pequenininho que nós trouxemos aqui para o retrato. Como é que o contador está olhando esse cliente? Será que ele prepara esse cliente pequenininho para as próximas etapas do crescimento? Talvez um lucro, um presumido, R$1. Eu começo a preparar esse cara na base. Como? Olhando notas de entrada, olhando despesas, tal. O contador ele não tem o hábito de fazer isso. Por quê? Porque ele fecha contratos com valores de honorários muito reduzidos. Ínfimos, às vezes, para pagar a operação. Aí, naturalmente, ele vira um boleteiro, né? Ele só gera o DAS, manda para o cliente, manda o boleto dele e não fala com o cliente nunca. E aí não surgem oportunidades. O legislador nos colocou lá dentro da plataforma da reforma tributária como gestores tributários. Essa é a nomenclatura que nós temos lá dentro da plataforma.
Gestor tributário. O que se espera de um gestor tributário? Otimização de compliance para que o cara possa ganhar mais dinheiro, economizando de forma legal. Como é que isso vai acontecer na reforma? Classificação de produtos no sistema. Oportunidade ímpar para o profissional colocar isso na sua esteira de negócios. Um outro produto que ele pode vender, consultoria para ajudar o fluxo de caixa do cliente. O cliente não vai mais conseguir sobreviver com aquela menininha que só lança os boletos e faz os pagamentos no banco. Vai ter que ter a gestão tributária. Então, o contador, ao adquirir esses conhecimentos técnicos específicos, ele abre, Flamarion, uma possibilidade de novos produtos na esteira dele. Então, ele tem um honorário X que é agregado com esse serviço, com esse outro serviço e esse outro que dá um honorário Y. E o empresário, ele vai começar a honrar e pagar esse tipo de contador. Por quê? Porque a reforma tributária vai exigir isso de nós como profissionais. Gestão tributária. Professor Anderson, tenho que ser advogado? Não. Tem que entender de lei? Um pouquinho. Mas, ao fazer esse upgrade, também para o contador, Flamarion, eu acredito nisso com todo o meu coração. Vai se abrir os leques de novas possibilidades, um mar azul de novos negócios. Só que ele só será aberto, não vai ser aberto ao natural, será fórceps mesmo. É estudar, é sentar a bunda na cadeira, abrir a lei, entender, é olhar o que eu apelidei de cadeia de valor do seu cliente. O que é essa cadeia de valor? Poxa vida, de quem que ele compra? Como ele compra? Bom, ele compra do A com nota. Deixa eu olhar essa nota. Essa nota está preparada para uma mudança de regime? Não está? Então eu vou orientar, esse fornecedor aqui não vai te ajudar no crescimento. Ele compra, como ele compra? Sem nota. Se você compra sem nota, lá para a reforma tributária você vai morrer, porque é nota com nota lá. Então esse tipo de análise traz valor à relação. E muito dos clientes que não querem reconhecer isso agora, lá no ano que vem, eles serão forçosamente obrigados a reconhecerem. Porque ou reconhece esse tipo de profissional e se associa a ele, ou ele quebra o negócio. E sabe o que eu descobri na convenção lá em Americana, quando eu perguntei para o público? Eu perguntei para o público, Flamarion, o seguinte: o que a sua empresa representa para você? E sabe o que me responderam? A minha empresa é a minha vida. O que você não faz para proteger a sua vida? Você vai se aliar a um médico picareta que todo mundo que deita na mesa dele morre, ou você vai se aliar ao médico que todo mundo que deita na mesa dele sai vivo, satisfeito e curado? Qual contador você vai querer ser? É você quem escolhe. As mudanças de paradigmas, elas estão aí nesse exato momento. Muito bem, Anderson. É importante a valorização profissional do contador. E, inclusive agora, né, esse ano, tem uma observação importante em relação ao Simples Nacional. Você vai ter que saber a opção realmente para o ano que vem. Fala um pouquinho para o nosso ouvinte sobre essa... Sim. Que a gente está tratando dentro do Simples Nacional de uma mudança, né, de ímpar dentro do cenário tributário. Que agora o Simples Nacional ele poder representar nas relações mercantis o que uma empresa do lucro presumido e do lucro real produzem nas operações. É muito natural o cliente falar, eu não consigo vender para aquele atacado, eu não consigo vender para aquela empresa, porque eu sou Simples Nacional e eu não transmuto crédito de PIS, COFINS e de ICMS. Então eles nem compram de empresas no Simples Nacional. Olha o que o legislador fez, Flamarion. Ele fez uma forma de nós, contadores, ajudarmos esse cliente. Você quer vender para quem? Eu quero vender para esse cara aqui. Esse cara aqui, como é que ele compra atualmente? A sua compra de presumido e real. Então, nós vamos apurar a sua IBS e a sua CBS por fora da DAS. Porque por fora da DAS, a sua empresa meio que se transforma naquela relação numa empresa de lucro presumido ou de lucro real. E transmuta o crédito para esse comprador. Olha que legal. E quem é que vai dar essa sacada para o cliente? O contador. E só vai conseguir dar essa sacada se ele fizer a análise da cadeia de valor. Por quê? Para eu, Simples Nacional, transmutar este crédito e eu não quebrar o meu caixa, o que eu estou revendendo? Estou revendendo produto A
Para quem eu estou revendendo? Para uma empresa que compra e repõe no mercado isso? De quem eu estou comprando? Do importador? Estou comprando de uma fábrica? Eu tenho que comprar com a nota cheia para esse imposto subir para apuração assistida e permutar com o meu. Quem é que vai passar essa sapiência para o cliente? Somos nós. Somos nós. E eu só consigo passar a sapiência para o meu cliente, Flamarion, se eu, pela primeira vez em 30 anos de negócio contábil, debruçar e estudar o cliente pequenininho que a gente relega ali a só menos importância na carteira. Esse daqui não vai me dar lucro, esse daqui... São esses que farão toda a diferença para o nosso negócio. Agora, para que isso aconteça, nós vamos ter que vender essa mudança de pensamento para o cliente também. E eu, Flamarion, eu só consigo te ensinar, eu sou professor, eu acredito muito nisso, aquilo que está em abundância no meu coração, que transmuta pela minha boca. Então eu tenho que ter conhecimento, porque o nosso cérebro se enche de conhecimento, manda aqui para a nossa caixa torácica, e aí a gente manda para o interlocutor. Eu só consigo ensinar assim. Então eu recomendo, meu amigo contador, que você entenda quem é o cliente que vai operar por fora do DAS, a IBS e a CBS. Porque também tem o outro clientinho, Flamarion, que não vai precisar desse trabalho todo. É aquela clientinha lá que talvez... Tem muitos escritórios que cuidam da manicure, que cuida lá do institutinho de beleza, que cuida de negócios que o principal público-alvo é o público pessoa física. Então, esse público pessoa física, em alguns casos, olha como é legal esse pensamento, em alguns casos, eles não vão se valer de crédito tributário. Então, nesse caso aí, você pode fazer o simples, o DAS, o IBS e a CBS por dentro da DAS. Só que aí tem um outro bizu do professor. Porque quando a gente pensa assim, então quer dizer que a padaria que vende só para pão e leite para consumidor final pode operar tudo por dentro do DAS? Calma lá. Porque o que a legislação diz? Que eu, contribuinte, que tenho cadastro no CAD único, eu sou beneficiário de qualquer assistência do governo, tipo um Vale Leite, um Vale Gás, um outro que todo mundo gosta de receber, que é, como é que é o nome mesmo? É o cartão, todo mundo tem o cartão, que é um dos maiores benefícios assistencialistas do governo hoje. Bom, me fugiu aqui. Todo mundo que tem esses benefícios assistencialistas, a lei diz que eles terão direito a um cara chamado cashback tributário. Então eu fui lá, comprei essa água no seu Manuel da padaria. Se o contador inadvertidamente colocar o seu Manuel para operar o DAS dele por dentro, o IBS e o CBS, quando eu comprar essa água, eu vou receber uma parte ínfima do cashback tributário. E o que eu vou fazer? Eu vou reclamar. E aí o fisco vai ir no seu Manuel. Aí o seu Manuel vai ficar bravo com o contador. Então o contador tem que analisar até isso. Quem é o público? Quem é o cara final dessa cadeia de valor? Ele é beneficiário de algum mecanismo assistencialista? Então é melhor você operar esse cara por fora. Não, a dona de casa que vai lá fazer unha e não tem benefício assistencialista? Então é melhor você operar isso por dentro. Errei. Puxa vida, era por fora e eu estou fazendo por dentro. O que o mecanismo está nos dando? Agora a gente vai optar em setembro, né? Aí outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, você tem a opção de mudar de novo. Não precisa mais esperar um ano inteiro. Vai ali, né, sambando com o cliente, né, ali, e quando for em março, você faz a alteração para a forma de apuração que melhor beneficia o cliente. Para não ter que ficar sambando, o samba do crioulo doido ali com o cliente, por que estão reclamando toda hora e você ficar dando desculpas? É melhor fazer a análise da cadeia de valor agora. Porque se em setembro tiver os mecanismos, você já sabe, o cliente Zé é assim, cliente Maria é assado, e aí é vida tranquila para você e o escritório. Anderson, a gente falou sobre estrutura da empresa, assim, a gente falou sobre software, sistemas, mas eu entendo também que a empresa também precisa se preparar financeiramente, com fluxo de caixa, enfim, porque muitas vezes a empresa ela trabalha ali meio que vende o almoço para a janta, né? Sim. O split payment,
que é um sistema novo aí de pagar, um sistema de pagamento. O que você fala sobre esse sistema? Eu falo baseado na lei, artigo 43 da Lei Complementar 214. Por que eu falo baseado na lei? Porque como professor eu tenho que me ater àquilo que vai ser estabelecido de forma legal, não pelo achismo, não pela achologia. Porque o que acontece, Flamarion? Como nós estamos tratando de um assunto que está hypando nas redes sociais e está nas searas contábeis, só se fala de reforma tributária, o que começou-se a fazer-se, como é natural? Começou-se um telefone sem fio. Sabe que eu começo a falar uma coisa para você, quando chegou no quinto, não é mais nada daquilo que eu falei. O que o governo fala na lei? Fala o seguinte, olha, o IBS e a CBS, eles se originarão da emissão do documento fiscal. Tá bom, vendi a caneca com a nota, originou o imposto, subiu. Aí, o que estão falando pelo telefone sem fio? Subiu e gerou R$300 de imposto. O governo já vai lá e, blum, dá os meus R$300 assim. Tolice, não é isso que a lei diz. A lei diz no artigo 43 que vai ser assim. Eu comprei essa caneca do fabricante. O fabricante me vendeu com nota. E ele subiu essa nota para apuração assistida. A partir do momento que ele pagou o imposto dele, gerou um crédito para mim da compra. Por isso que tudo tem que ser comprado com nota. Gerou um crédito. Eu vendi para o Flamarion essa mesma caneca. Eu emiti um documento fiscal, uma nota. O meu débito tributário subiu. Aí a lei diz o seguinte, haverá até entre 20 e 30 dias para que seja feita a apuração assistida. Por que cargas d'água, Flamarion? Eu, governo, ia criar um cara chamado assistência à apuração, se eu mesmo vou lá e pego o dinheiro de você e trago para mim. Não vai ser assim. Quando que o split payment ele será necessário? Para cobrança coercitiva. O que é isso? Emitiu a nota aqui, tem um imposto a pagar. Passou esse período legislativo e eu não fiz o pagamento. O que o empresário faz hoje? Deixa lá, né, numa conta dentro do ECAC, né? Meses a fio. Quando ele é provocado pelo fisco, ele vai lá e parcela e continua no outro ano fazendo a mesma prerrogativa. O governo acabou com isso. Passou os 20, 30 dias, ninguém entrou na apuração assistida, ninguém fez ajuste, você não me pagou, aí eu de forma coercitiva vou lá, pego o dinheiro e trago para cá. Deu para você entender? Preparar o caixa para essa coisa é importante porque hoje a gente trabalha 30 dias emitindo notas. Manda os arquivos XML para contabilidade, arquivo XML é nota. Manda as notas fiscais para a contabilidade tem mais até o 20º dia, né, que vence o Simples Nacional, para processar tudo e mandar. Da primeira venda lá, do dia 1º de março até o dia 20 de abril, são 50 dias para você pagar o imposto. Agora não vai ser mais assim. 1º de maio, lá, março lá, passou de 20 a 30 dias, você não pagou, eu pego. Então, o ajuste de caixa é voltado para essa nova condição. Não é para que você tenha dinheiro lá, para toda hora que você vender, você ter que pagar o imposto ali no ato subsequente. Quando se diz que o governo vai ser o primeiro a receber, é assim. Passou o prazo legislativo, não fez os ajustes, eu vou lá e arranco. Não vai ter mais aquela continha lá dentro do ECAC que todo mundo não, né? A grande maioria dos empresários utilizam como fundo de caixa, né? Ah, apertou aqui, não pago o imposto esse mês, aí o mês que vem eu vejo o que eu faço. Aí no outro mês apertou também, não pago de novo, no terceiro mês eu vejo o que eu faço. Quando vai ver, tem 1 ano lá sem pagar o imposto. O governo não vai mais deixar fazer isso. E para de você pensar empresário, para de você pensar contador, que vai ser assim, emitir a nota, o dinheiro saiu do imposto. Apuração assistida. Nós, gestores, vamos ajudar o cliente a apurar de forma assistida. Porque o caixa precisa estar pronto, Flamarion. Eu tenho R$1.000 de imposto para pagar. Só que eu, nas minhas compras, tenho 500 de crédito. Logo, preparei o meu caixa para pagar só 500. Só que pode ser que o vendedor seu não pagou o imposto. Aí a legislação não deixa nós, como contabilistas, fazer a dedução legal. Aí ele vai ter que pagar os 1.000. Puxa,
E o crédito lá do cara, aí o governo vai lá e pega esse dinheiro coercitivamente. Quando o governo pegar esse dinheiro, aí liquidou-se a obrigação acessória, aí sim o crédito vem. Então pode ser que esse crédito só apareça depois da sua necessidade de pagamento, que é uma coisa que o pessoal precisa agora entender. Cada empresa vai ter um período de fechamento dos seus impostos. Não vão ser mais iguais, porque a venda que eu fiz no dia 2... os 20 ou 30 dias vai dar numa época, no dia 3, vai chegar numa hora que todo dia você está pagando, mas não da venda do dia, da venda retroativa lá daquela época lá atrás, que houve um período para se fazer a apuração assistida. O que a galera pega é trazer tudo isso para cá, né, quando já está rolando a treta do dia a dia e dizer que vai ser assim. É tolice pensar desse jeito. A gente sabe que na legislação atual, antes da reforma tributária, tinha empresas que tinham benefícios, enfim. Ok. Com a reforma tributária, como é que vai ser tratado isso? Pois é. Criou-se um cara chamado CST e um cara chamado C-Classe-Trib. O que é isso? É um código de classificação tributária. Então, hoje nós temos, como eu falei, esse produto que é monofásico. Para que eu continue tendo o benefício da monofasia nele, eu vou ter que classificá-lo como tal. O CST corretinho e o C-Classe-Trib corretinho. Então agora não é mais uma questão de o cliente, para ter esse benefício, eu arrumar lá na contabilidade. Para ele ter esse benefício, eu tenho que arrumar aqui na base de gestão da nota fiscal dele. Então eu, como gestor tributário, vou ter que entender quais são os produtos, quais são as suas classificações, fazer as parametrizações dentro do sistema do cliente para que não suba para apuração assistida situações em que haja glosa do crédito. Então, os benefícios tributários, eles foram reduzidos? Foram, mas eles continuam aí. Só que agora não é mais de qualquer jeito. Tem que haver uma parametrização do produto lá no mercadinho da Dona Maria. E isso é um desafio, Flamarion, porque a Dona Maria não quer nos pagar para fazer isso. E a gente não quer ir fazer lá de graça. E aí fica naquela briga, né? Ela não me paga, eu não faço. Só faz se for de graça. Mas em algum momento a gente vai ter que conscientizar a Dona Maria e nos conscientizarmos que se ela quebrar, o nosso escritório também quebra, né? Porque a gente depende dos clientes. Então a gente vai precisar fazer ali uma forma de ajuste, principalmente financeiro. Eu tenho falado para os meus clientes contadores o seguinte: esticadinho, todo mundo abraça. Dona Maria, vou cobrar 5 mil para fazer as suas parametrizações. Você tá maluco? Calma, Dona Maria. Serão em 20 prestações. Calma, 20 prestações? Então eu consigo em 20 prestações. E aí você fortalece teu caixa e faz o trabalho. Então, meu amigo contador, venda essa parametrização, mas faz no esticadinho. No esticadinho, todo mundo compra até a lua. Sabia disso, Flamarion? Anderson, aproveitando que você falou sobre... você é mentor também, né? Para contadores. Fala um pouquinho desse trabalho. Divulga, pode divulgar. É um trabalho que eu tenho feito, né? Que o próprio Conselho de Contabilidade me abriu essa possibilidade, porque eu falo com contadores. E é algo que me surpreende, porque às vezes eu acredito, Flamarion, que o contador ele não quer ouvir essas coisas que eu estou falando, que são as verdades do nosso dia a dia. E o contador precisa entender que a grande mudança que nós estamos enfrentando agora, ela vai nos colocar como protagonistas. Só que todo protagonista, você pode ver, todo protagonista de filme, de novela, ele tem umas características. No mínimo, ele é bonito. Como eu não sou bonito, eu pensei, eu tenho que dominar a arte da reforma tributária. E aí, ao dominar a arte da reforma tributária, eu comecei a entender que para a minha classe profissional ficar mais forte, eu precisava contaminar os meus colegas com isso. E aí eu comecei a dar mentoria. Pensei, poxa vida, vou falar com um aqui, vou falar com outro ali. E começou a dar certo. E hoje eu sou bem procurado, graças a Deus, para falar a verdade óbvia e ululante para o contador. Cara, tenha coragem. Eu sei, nós estamos cansados. É obrigação acessória que não acaba mais. Eu sou contador. Fiz semana passada. O meu sistema travou. Nós fizemos mais de 100 na mão.
Como que estuda a reforma tributária depois das 10 da noite? Eu não sei o seu, Flamarion. O meu travou. Simplesmente não ia automático. E o desespero, e vai passando, e a gente não consegue fazer isso antes, é sempre na última semana mesmo. Então, o que eu trato com os meus mentorados? A realidade. A realidade que nós vamos pagar multa, a realidade que nós vamos passar um prazo aqui e ali, a realidade que nós vamos errar. O que nós fazemos com isso é que faz toda a diferença. A realidade que a reforma tributária é um grande desafio, mas é um desafio para quem não tem o conhecimento. Porque, Flamarion, quantas vezes você já não errou lá trabalhando como contador? Quantas vezes a gente, né, criou ali uma situação, gerou uma multa para o cliente, a gente pagou essa multa para o cliente? Isso faz parte do jogo, galera, não tem como fugir. Assim como a reforma faz parte. Procurar entender para performar é que faz toda a diferença. E eu estou colocando isso, eu virei um vírus contábil que eu fico tentando contaminar os meus colegas contadores, mostrando essa visão, uma visão mais descontraída de um assunto denso e uma visão mais aceitável para você como profissional. Porque, Flamarion, todas as vezes que eu fiquei sem dormir na minha vida foi quando eu entendi que eu era infalível, que eu era o cara que ia fazer tudo perfeito. Isso é uma tolice. A reforma tributária, galera, não é para você ser perfeito. A reforma tributária é para você ser top. É como eu tenho falado, contador parrudo mesmo. Contador que manja. Contador que senta com o cliente e fala, senta aqui, meu amor. O que você compra? Ah, compro água. De quem que você compra? Do fornecedor tal. Como que você compra? Com nota. Deixa eu dar uma olhada nessa nota aqui. Ó. Essa nota aqui não vai servir para reforma, não. Ah, eu não sei resolver. Eu resolvo. Deixa eu conversar lá com o seu fornecedor. Aí você vai com o fornecedor é maior, mas está mais bagunçado ainda. Aí o fornecedor fala para você assim, Flamarion, não, eu vou te contratar, porque você está falando que ninguém está me falando. E está dando certo. O contador, ele começa a tomar as rédeas do negócio. E aí ele faz o que o empresário não sabe fazer. Porque o empresário que vende caneca, ele é top nos esquemas da venda da caneca. Mas ele não sabe nada de trocar ideia tributária com o fornecedor, de trocar ideia tributária com o time dele, de criar mecanismos, tal. E eu estou ensinando o contador a criar essa esteira de produtos. E ele pode ser, sim, um mentor do empresário lá, um mentor do cliente dele, se é alguém que o empresário não toma uma decisão sem falar com ele antes. E é assim que nós temos que ser mesmo. Nós temos que ser tão importante quanto o advogado e quanto o médico. O empresário não pode decidir nada sem antes ligar para a gente, Flamarion. E por que ele está decidindo sem antes ligar para a gente? Toda vez que o telefone toca, a gente corre. Porque quando o telefone toca, né? Isso aconteceu muito lá no escritório. Eu sou contador. Ah, é o cliente A. Ai, meu Deus, isso é bucha. Diga que eu tô no banheiro. E nem era bucha. Ele queria abrir um outro CNPJ e eu perdi a oportunidade ali porque eu estava sempre achando que era problema. Então, quando nós nos tornamos solucionadores de problemas, pode vir, empresário, que a gente resolve, a gente arredonda. E está funcionando. Eu estou dando essas mentorias aí. É bem legal, porque quebra muitos paradigmas. A gente vê assim, empresários super capacitados comprando essa ideia de que a reforma tributária vai nos colocar no protagonismo das relações aí fiscais tributárias. Muito bem, Anderson. O papo está muito bom, mas infelizmente, né, nós temos que ter um tempo, até porque você tem um compromisso agora, a palestra no Unisalesiano, lá pelo CRC. Qual que vai ser o tema mesmo? O tema é reforma tributária, o que está acontecendo com nota fiscal, ITCMD, Lei 227, 224, 214, toda essa confusão que nós conversamos aqui, eu vou tentar criar lá um mapa mental para os contadores poderem pegar um norte, um fio da meada e irem trabalhar sobre isso. É disso que a gente vai falar um pouquinho lá. Anderson, se tivesse uma plateia, com certeza, né? Terminou, né? Aquela coisa toda. Deixa sua palavra final para o nosso ouvinte do Pode Começar. Pessoal, eu não quero de forma alguma que vocês pensem que eu vim estabelecer o caos. Não é isso, não. Eu vim estabelecer o conhecimento técnico para a solução do problema. Pensa nisso. Às vezes a gente está acomodado, tal, estamos lá naquele nosso aquáriozinho, só com os peixinhos. O que o governo fez? Pegou um tubarão e jogou dentro desse aquário. Usa essa oportunidade, você empresário,
para procurar mecanismos de crescimento. Aí no teu ramo de atuação, aí no teu nicho, vão sobrar um monte de oportunidades, porque um monte de gente não vai se adequar. Você, contador, é a mesma coisa. Prospere, trabalhe, busque conhecimento, porque lá na frente vai ter mais negócios aí para você, tá bom? Se precisarem de mim, estou à disposição nas minhas redes sociais. O meu time está sempre lá atendendo para qualquer coisa. Quer ser mentorado? Vem falar comigo. Quer que eu leve algum tipo de palestra, algum tipo de insight lá para o teu time, lá para os teus clientes? A gente também faz esse trampo aí. É só nos chamar que a gente vai lá. Legal, Anderson. Obrigado. Agradeço muito pela disponibilidade de estar aqui no podcast, Pode Começar. E você que ainda não é inscrito em nosso canal, faça a sua inscrição. Dê o seu joinha. Compartilhe. Eu sempre costumo, dizer que informação boa tem que ser compartilhada. Agradeço a você e também, principalmente, a Deus pela oportunidade de mais um Pode Começar.